Provavelmente você já ouviu falar de inteligência artificial. Hoje em dia é difícil quem não tenha tido nenhum tipo de acesso a essa tecnologia. Mas você sabe o quão próximo ela tá do nosso dia a dia? Desde que eu comecei o canal, eu vivo pensando o que a gente pode trazer aqui que seja interessante de assistir e ao mesmo tempo gere algum conhecimento para as pessoas que estão assistindo. O meu objetivo com o canal nunca foi criar tutoriais, mas sim criar vídeos de entretenimento, onde você pode assistir um conteúdo legal e ao mesmo tempo aprender alguma coisa. Então, por que não a gente aprender como automatizar uma câmera usando inteligência artificial? E para isso a gente vai precisar de um servidor de hospedagem. O que a gente vai usar nesse vídeo é o servidor da Oracle. Esse não é um vídeo patrocinado, mas a Oracle ela tem um plano muito legal onde você pode usar alguns recursos gratuitos de computação em nuvem e gratuitos para sempre. Então você só precisa fazer um cadastro aqui no site deles. Infelizmente você precisa colocar o cartão de crédito, então não é tão simples assim. E depois de fazer o cadastro, você já vai ter acesso aqui a alguns recursos gratuitos, como duas máquinas virtuais, que é mais do que o suficiente para a gente estar instalando o nosso Home Assistant. O Home Assistant ele é uma aplicação para automação residencial, onde ele centraliza vários dispositivos inteligentes que você tenha na sua casa, como dispositivos do Tuya, Samsung, Xiaomi, em uma única central. E aí você pode criar interações entre eles, criar dashboards, criar automações. Então, basicamente, a gente vai conectar uma câmera nossa aqui do Tuya, usando o Home Assistant, e fazer integração com a inteligência artificial do Google, o Gemini. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa máquina virtual. Então, aqui já no site da Oracle, eu estou selecionando aqui as configurações da minha instância. Na versão gratuita, a gente consegue criar uma máquina virtual com 2 processadores, então é um dual core, e 1 GB de memória RAM. Então, eu estou selecionando aqui o sistema operacional. Para essa aplicação, a gente vai utilizar o Ubuntu Minimal. É legal porque ele já economiza menos espaço em disco e também ele é mais leve, ele vem com menos recursos instalados. A única coisa que a gente vai precisar depois é instalar o Docker e aí a gente já pode começar a configuração das aplicações que a gente vai rodar. Então, aqui já finalizando a configuração da máquina virtual, é importante a gente dar um nome para ela. Então, a gente pode aqui nas opções estar renomeando essa máquina virtual, principalmente se você tiver mais de uma, porque assim fica fácil de você encontrar depois, se você precisar dar alguma manutenção, ou de repente reiniciar, apagar, modificar alguma coisa na máquina virtual. Isso evita que você mexa onde não deve e perca informações. Agora que a máquina já está rodando, a gente pode fazer o acesso a ela. No caso aqui eu vou estar utilizando o acesso via SSH, porque a nossa máquina ela não tem interface visual, então a gente precisa executar todos os passos através do terminal. E a partir de agora, é inevitável que eu utilize alguns termos técnicos para descrever o que eu estou fazendo, mas me diz aí nos comentários se você gosta de ouvir os termos técnicos, mesmo que você não entenda exatamente o que eu estou falando, ou se você prefere que eu use alguma linguagem mais natural para tentar explicar o que está acontecendo ali de uma forma mais leiga, tá? Então aqui eu já estou atualizando as ferramentas que já vêm pré-instaladas na máquina. Então roda um comando ali para ele verificar se tem atualizações para fazer. Isso aqui é semelhante às atualizações que a gente tem no Windows, no Android, né? Quando a gente tem atualizações do sistema operacional. E esse passo é importante para que a gente já comece o nosso servidor com as últimas versões das ferramentas, com correções de vulnerabilidade e brechas de segurança. Então aí uma vez que ele detectou que tem atualizações para fazer, a gente aceita e segue o processo de atualização em si. E essa é a cruz de quem trabalha com tecnologia. A gente passa metade do nosso tempo olhando para barras de progresso infinitas que parece que nunca vão acabar. Literalmente alguns dias depois, a gente pode começar então a instalação das ferramentas que a gente vai utilizar no nosso servidor. A primeira delas é o Docker. Então, o Docker ele é uma ferramenta que ela facilita a instalação de outros programas sem que a gente tenha que ficar instalando e configurando tudo manualmente no nosso servidor. Então, a gente precisa instalar o Docker apenas
E aí depois as outras aplicações a gente roda tudo dentro do Docker, como se fossem máquinas virtuais, o que a gente chama de container. A diferença é que os containers eles são muito mais leves do que uma máquina virtual. Então, dentro de um container você roda basicamente apenas a aplicação que você quer e não um novo sistema operacional inteiro, como acontece no caso de uma máquina virtual. Depois do Docker instalado, a gente vai instalar uma outra ferramenta muito útil, que eu gosto muito, utilizo em praticamente todos os meus projetos, que é o CapRover. O CapRover ele é um gerenciador de containers. Ele faz o uso do Docker Swarm para fazer a administração de containers. Então ele facilita com que a gente consiga subir as nossas aplicações, configurar volumes, redes, atualização, sem que a gente precise ficar fazendo tudo isso via linha de comando, via terminal. Apenas mais algumas barras de progresso e a gente já está apto a começar a instalar os programas que a gente vai utilizar na automação. CapRover instalado e a gente já pode fazer o acesso dele usando o IP da nossa máquina, do nosso servidor, na porta 3000. A gente já tem a interface de login, a senha padrão é Captain42 e aqui a gente já tem acesso à interface visual do CapRover, onde a gente vai fazer a configuração a partir de agora. Então, o primeiro passo aqui é a gente trocar a senha padrão, para que ninguém venha acessar o nosso servidor aqui de forma indevida. Isso é algo que a gente sempre tem que ficar atento quando a gente está trabalhando com servidores na nuvem. A gente tem que lembrar que o nosso servidor está exposto para a internet, então qualquer um que descobre o IP do nosso servidor vai ter acesso a tentar explorar vulnerabilidades e falhas de segurança. Seja no CapRover, que é essa ferramenta que a gente está usando, seja no Home Assistant, que a gente vai instalar logo em seguida, ou seja via acesso SSH direto no servidor via terminal, como a gente fez no início do processo. Agora aqui a gente já está configurando as variáveis de ambiente que a gente vai utilizar no nosso Home Assistant. Então eu já configurei ali o time zone padrão, que a gente vai utilizar aqui o América São Paulo, que é da região onde eu estou. Aqui já configurando alguns volumes que o Home Assistant precisa para funcionar. Eu não vou entrar muito em detalhes, aqui a gente pode ver mais sobre isso na documentação oficial do Home Assistant. Ele tem as instruções ali caso você queira instalar ele direto no seu computador, seja ele com Windows, com Mac, com Linux. No nosso caso aqui a gente está usando o Linux e com o Docker, então aqui ele dá quais são os volumes, as variáveis de ambiente que a gente precisa criar. E aí a gente só seguir os passos da documentação, que não tem erro. Então aqui terminando a parte de criação dos volumes. E a gente já pode então ir para a última etapa da instalação, que é a definição da imagem. Aqui é onde a gente vai colocar o nome da imagem Docker, que ela é o que representa qual é o programa que a gente vai estar usando de fato. Então basta a gente usar aqui o nome da imagem, que também consta lá na documentação oficial. Clica em Deploy e, como diz um amigo, programadores deveriam aposentar com mais tempo de trabalho do que trabalhadores normais. Afinal, eles passam a maior parte do tempo olhando para a barra de progressos e não trabalhando de fato. Oi. Oi. Meu papai é tão bonito. É. Sabe que eu amo mais 1000 anos que eu amo você. É. Uhum. Enquanto o setup do Home Assistant termina, eu aproveitei para configurar o swap do servidor. Afinal de contas, o nosso servidor ele só tem 1 GB de memória RAM, então é legal que a gente configure algum espaço de swap para que a gente consiga um fôlego em situações onde o servidor precisar fazer o uso um pouco mais da memória RAM do que a gente tem. Então aqui eu estou criando um swap de 2 GB. Então a gente vai ter no total, entre aspas, 3 GB de RAM disponível, sendo 1 GB de RAM físico e 2 GB de swap. Uma vez que o arquivo de swap está criado, a gente basta ativar. Então a gente já pode conferir aqui que a gente tem 2 GB disponível de swap, além do 1 GB
de memória RAM. Então agora a gente precisa fazer apenas algumas etapas finais aqui da configuração, basicamente para tornar o swap persistente. O que quer dizer que quando a gente reiniciar o nosso servidor, o swap vai voltar da forma com que a gente configurou. Então, aqui as últimas etapas, aqui a gente está configurando o nível de pressão do swap, que é basicamente o quanto o sistema operacional vai dedicar ao swap ou à memória RAM. Home Assistant instalado, a gente já pode visualizar aqui nas mensagens de log que ele já está rodando. Então, a gente precisa agora abrir as portas para que a gente possa fazer acesso ao serviço do Home Assistant. A porta padrão que ele usa é a 8123, então eu vou estar utilizando essa mesma para expor o serviço para fora, publicamente. E aqui a gente já tem o Home Assistant rodando no nosso servidor. A partir de agora, a gente precisa só fazer um setup inicial aqui. Eu vou trocar o idioma dele para inglês. Eu prefiro, porque a tradução em português dele não é muito legal, e a gente deixando a interface em inglês fica mais fácil para quando a gente vai seguir um tutorial ou alguma instrução, até a própria documentação do Home Assistant, quando a gente encontra alguma informação relevante. E aí a gente garante que o nome que a gente está vendo lá na documentação é o mesmo nome que vai estar aqui na nossa interface. Aqui já estou fazendo também a autenticação com o Tuya, então eu já tenho uma conta do Tuya, que eu utilizo aqui em casa, nos meus equipamentos. Então aqui ele pede para colocar o número do cliente, depois ele pede para fazer uma leitura do QR Code com o aplicativo, e por fim, a gente já vai ter acesso aqui a todos os dispositivos do Tuya disponíveis dentro do Home Assistant. E isso inclui, obviamente, a câmera que a gente vai usar, porque ela já está também configurada e pareada com a minha conta do Tuya. Você não precisa necessariamente ter uma conta do Tuya e equipamentos do Tuya para utilizar o Home Assistant. Inclusive, ele foi feito inicialmente para trabalhar conectado direto em conexão com os dispositivos inteligentes. Então, ele tem tecnologia de integração com o protocolo MQTT e outros protocolos de IoT, como o WebSocket e outros padrões. Inclusive, se você começar a pesquisar agora sobre Home Assistant, entrar em fóruns, grupos de desenvolvedores, você vai ver que a grande maioria não utiliza Tuya e nenhuma outra plataforma fechada de IoT. A grande maioria tem um servidor que a gente chama de Home Lab, um servidor em casa, onde ele instala o Home Assistant dentro de um servidor dentro da rede interna dele, e ali ele conecta com as câmeras, com as tomadas inteligentes, sensores, alarmes, enfim, todos os equipamentos ali para fazer a automação da residência. E dessa forma você consegue ter os seus equipamentos todos customizados e integrados através de uma plataforma 100% privada. Se você busca privacidade acima de tudo, talvez essa seja uma opção para você. No meu caso, eu prefiro um pouco mais de comodidade. O próximo passo que a gente precisa é instalar o HACS, esse plugin chamado HACS, que ele permite com que a gente instale outras extensões que não vêm por padrão dentro do nosso Home Assistant. Então, o processo de instalação aqui é um pouco chatinho, porque a gente precisa conectar dentro do nosso container e executar um comando Docker lá dentro do container do Home Assistant, e aí ele vai executar os passos de instalação automaticamente para nós. Se você não tem muita familiaridade com Linux ou Docker, isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas acredite, não é tão complicado assim quanto parece. Então, uma vez conectado dentro do container, a gente executa ali o comando, onde ele já vai fazer o download e a instalação do plugin, mais algumas barras de progresso, e a gente já pode reiniciar o nosso Home Assistant para que a instalação do plugin tenha efeito. Após reiniciar, a gente pode vir aqui e adicionar uma nova integração e o HACS já vai estar disponível para ser adicionado. Uma coisa legal sobre esse plugin é que ele funciona como se ele fosse uma loja de aplicativos, muito semelhante às lojas de aplicativo que a gente tem no Android ou no iOS. Dentro dele, a gente encontra uma variedade enorme de outros plugins,
inclusive o que a gente vai precisar aqui para o nosso projeto, que primeiro deles é o LLM Vision, que é quem vai fazer a captura da imagem e a integração com a inteligência artificial, o Figure ou Fragate, que a gente utiliza para criar alguns cards de visualização e facilitar a integração da nossa câmera em dashboard. Ele não é necessariamente obrigatório para o que a gente vai fazer aqui, mas eu gosto de utilizar esse plugin, assim como a Advanced Camera Card, para facilitar eu conseguir visualizar e ver se a câmera está funcionando conforme o desejado. Então, esses caras são bem legais. Provavelmente, se você utilizar o Home Assistant, você vai estar tentado a criar um dashboard com suas câmeras, os seus equipamentos para facilitar a manutenção, facilitar encontrar, visualizar a situação dos sensores, realizar acionamentos. Enfim, as dashboards elas podem ser usadas para uma infinidade de coisas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma dashboard onde eu faço todo o monitoramento da temperatura e umidade. Eu tenho sensores de umidade e temperatura no meu quarto, no quarto do meu filho, e aí eu crio alertas para quando a temperatura ou a umidade atinge os níveis que eu desejo, a gente recebe uma notificação no celular, e aí a gente consegue decidir se a gente vai ligar o ar-condicionado, se vai ligar um umidificador. Então é bem bacana que a gente consegue ter na palma da mão tudo o que está acontecendo dentro da nossa casa. Ali eu já criei uma dashboard bem simples para adicionar o card da câmera. E ali ainda a imagem estava de ponta cabeça, porque eu estava usando essa câmera de ponta cabeça aqui em casa. E agora eu já fiz a configuração dela via aplicativo do Tuya mesmo. Eu voltei a imagem dela na posição original. E a gente já consegue ver ela funcionando dentro do Home Assistant. Algo que infelizmente acontece quando a gente usa o Home Assistant para integrar com algum serviço de terceiro como o Tuya, é o delay da câmera. Então, como vocês podem ver ali nos meus gestos, eles aparecem bem atrasados na tela do computador. Isso é importante a gente saber porque esse delay ele também vai acabar impactando na detecção de imagem que a gente quer com a inteligência artificial. Aqui estamos criando então já a nossa automação. Eu vou primeiro criar uma versão bem mais simples dela, apenas colocando ali o disparo da detecção de movimento, qual é o sensor que eu quero me basear para poder fazer o acionamento, que no caso aqui é a luz do escritório. Então, basicamente, a ideia vai ser o seguinte, a gente vai criar uma automação que quando a câmera detectar um movimento e a luz do escritório estiver apagada, ele vai disparar o chamada para a inteligência artificial e a inteligência artificial vai validar um conjunto de regras que a gente vai acabar colocando nela ali para ver se a gente deve acender a lâmpada ou não. O próximo passo é a gente fazer a integração do serviço de inteligência artificial que a gente vai usar. No caso aqui, a gente vai utilizar o Gemini do Google. É bacana porque o Gemini ele tem uma quantidade bem generosa, grátis, de requisições que a gente pode realizar. Então, isso faz com que a nossa automação como um todo tenha zero custos de manutenção. A gente está usando um servidor gratuito da Oracle e a gente está usando um provedor de inteligência artificial gratuito, que é o Gemini. Dependendo do modelo que você utilizar, você tem até 1000 requisições por dia para realizar para a inteligência artificial. No nosso exemplo aqui, a gente vai usar o Gemini 2.5 Flashlight, que é justamente esse modelo que ele dá uma quantidade bem maior de requisições grátis. Ele é um modelo com um contexto um pouco menor, então ele não é um modelo muito indicado para tarefas complexas, mas para o que a gente quer aqui é mais do que o suficiente, que é detectar se existe na imagem o padrão que a gente deseja. Finalizando a integração do provedor do Gemini com o LLM Vision, a gente pode dizer aqui qual que é o modelo que a gente vai usar, temperatura, o top 9, e a gente já pode voltar então lá para a nossa automação e fazer o uso dessa action do LLM Vision. Então a gente vai estar usando aqui a action para fazer análise de streaming. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar o streaming da câmera, ou seja, o fluxo de vídeo em tempo real, ele vai gravar um trecho desse fluxo, vai enviar esse pedaço para a inteligência artificial
e vai executar o que a gente está pedindo ali no prompt. No caso aqui, eu estou pedindo para ele que quando ele detectar que na imagem tem uma pessoa com a mão estendida, a mão aberta, estendida para a câmera, ele deve retornar a palavra true, né? Que em inglês significa verdadeiro. Senão, ele vai retornar a palavra false, que em inglês significa falso. Eu selecionei aqui qual que é a entidade da câmera que ele vai usar. A gente pode escolher aqui também o tempo em segundos que ele vai realizar essa gravação para enviar para a inteligência artificial. Isso aqui é um ponto relevante, porque quanto mais tempo você colocar, mais ele vai demorar para realizar essa detecção. Então aqui inicialmente eu deixei com 5 segundos, mas eu vi que ele estava demorando muito, ele estava demorando até 20 segundos para fazer a detecção do movimento, e aí eu acabei abaixando depois para 2 segundos, que aí eu consegui um tempo bem legal, onde ele detecta que um gesto aconteceu em até 10 segundos. Ou seja, quando eu coloco a mão na frente da câmera, ele leva até 10 segundos para mandar essa imagem para a inteligência artificial e voltar a resposta para true ou false, e aí ele vai acender ou não a nossa lâmpada. A gente acabou não pegando na gravação, mas eu adicionei também um condicional, onde eu valido aquela informação do true ou false, e aí eu decido se eu vou realizar o acionamento da câmera ou não. E aqui, o que eu estou mostrando agora é que a inteligência artificial, mesmo a gente sendo bastante explícito para ela qual é o padrão de resposta que a gente quer que ela devolve, ela pode alucinar. Então você vê ali que teve uma ação que ela devolveu sim, na outra ação ela devolveu aqui está a sua resposta, e aí o true, e a gente quer que ela devolva somente a palavra true ou false. Então agora aqui eu vou estar fazendo um ajuste lá no nosso prompt. Eu já tinha dado uma melhorada na frase, né? Então agora ficou, ó, verifique se a imagem existe. Verifique se na imagem existe uma pessoa fazendo um gesto com uma mão aberta para a câmera. E agora eu estou adicionando mais coisa ali para que a inteligência artificial entenda que ela deve retornar apenas a palavra true ou apenas a palavra false. Se você já fez uso de inteligência artificial, seja via ChatGPT, seja lá no Gemini, ou através do Grok, DeepSeek, você já deve ter percebido que é muito comum ela alucinar e ela retornar respostas para coisa que você não espera. Isso acontece porque a inteligência artificial, ela quase sempre vai devolver uma resposta, mesmo que essa resposta esteja errada. Então, você não vai ver a inteligência artificial dizendo que ela não sabe ou ela não conhece determinado assunto. Ela vai encontrar o assunto mais parecido com aquilo que você perguntou e vai responder. Então, aqui agora com o nosso novo prompt, eu estou executando o teste, primeiro sem realizar o movimento para a câmera, e a gente já vai conseguir ver que o resultado ficou melhor. Dessa vez, ele devolveu apenas a palavra false na resposta, que é o que a gente espera. E aí, agora a gente consegue já executar novamente o teste, dessa vez apontando a mão para a câmera. E aí a gente consegue ver ali no histórico da execução que a gente já vai retornar a palavra certa, só a palavra true, inclusive a lâmpada acendeu, sinal de que a nossa automação funcionou. Além do prompt, outra coisa que vai influenciar bastante no resultado da nossa ação com a inteligência artificial é a qualidade da câmera. Essa câmera que eu estou usando aqui, ela não é uma câmera ruim. Porém, a integração com o Tuya dá uma limitada na qualidade da imagem com que a gente pode recuperar. Essa câmera ela é uma câmera com 1080 pixels, ou seja, ela é Full HD, a imagem dela é muito boa. Porém, quando a integração acontece entre o Tuya e um sistema de terceiro, como o Home Assistant, ele limita a resolução da imagem em HD ou 480p, não me lembro agora de cabeça. Isso é ruim porque a imagem que chega lá para a inteligência artificial, ela não é uma imagem com uma qualidade muito alta. Então, isso pode acabar afetando a qualidade da análise que ela vai fazer também, obviamente, e a resposta que ela vai devolver para nós. Então, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma automação onde eu tenho uma câmera dessa lá apontada para o portão da minha garagem,
E aí, quando ela detecta um movimento, eu peço para ela descrever veículos, pessoas que estejam ali na frente da minha casa, se o portão está aberto ou se o portão está fechado. E é muito comum ela alucinar. Às vezes ela vê uma pessoa onde não tem, às vezes ela vê um veículo onde não tem, e aí acaba com que o resultado não fica muito legal. Aqui no resultado final, você pode ver que depois que eu mostro a mão para a câmera, ele leva aí de 5 a 10 segundos para detectar que um movimento aconteceu. E aí então o Tuya dispara um evento para o Home Assistant dizendo que houve um movimento. O Home Assistant então executa aquela automação que a gente criou, onde ele grava ali 2 segundos do streaming que está na câmera no momento, manda para a inteligência artificial junto com aquele prompt que a gente definiu, e aí a inteligência artificial devolve para a gente o true ou false, de acordo com a análise que ela realizou. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Considere se inscrever no canal, caso o conteúdo esteja te agradando. Eu gostaria muito também de ler o feedback de vocês aí nos comentários, para entender o que vocês estão achando do conteúdo, do formato. E nos vemos no próximo vídeo.